Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e essa é a segunda parte da nossa primeira aula da trilha PL900. No vídeo anterior, a gente construiu a base, o que é o Power Platform, por que ele existe e como as peças dele se conectam. Agora a gente vai revisitar alguns pontos rapidamente, mas com foco total em aprofundar e aplicar. Integração com o Microsoft 365, aplicação dentro do Teams, conexão com sistemas locais via Gateway e o design de planos do Power Apps. Isso é extremamente importante, porque a prova cobra justamente essas integrações e esse raciocínio de onde cada peça entra. Hoje, você vai sair daqui entendendo 4 coisas bem objetivas. Em primeiro lugar, como o Power Platform se pluga tecnicamente nos serviços do Microsoft 365. Em segundo lugar, como o Teams vira a superfície onde esses recursos aparecem e são usados. Em terceiro lugar, como resolver o problema clássico do dado estar dentro da empresa com o Gateway. E por último, como o designer de planos ajuda a transformar uma necessidade em um rascunho de solução mais rápido. Não é só dar para automatizar e criar o app, é entender como isso tudo se amarra no ambiente real. Então, vamos lá começar. Se você já usa o Outlook, SharePoint, OneDrive, Excel e Teams no dia a dia, esse vídeo aqui é onde tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. No vídeo anterior, eu comentei sobre os conectores e como eles fazem o Power Platform conversar com os serviços. Aqui eu não vou reexplicar isso, mas você pode ver esse vídeo aqui para se inteirar do assunto. Eu vou mostrar como essa conversa acontece especificamente dentro do Microsoft 365 e como isso chega lá no Teams. Quando a gente fala Power Platform integrado ao Microsoft 365, tecnicamente a gente está falando de 3 capacidades que se combinam: eventos, dados e ações. Eventos são coisas que acontecem em serviços do Microsoft 365 e podem disparar uma automação. E-mail chegando, arquivo sendo modificado ou criado, item de lista alterado, reunião agendada, mensagem publicada. Já os dados são os lugares onde a informação vive. Listas do SharePoint, arquivos do OneDrive, caixas de e-mail, planilhas, calendários, times e canais. E ações são o que você consegue fazer a partir disso. Criar, mover, atualizar, aprovar, notificar, registrar, gerar documento, iniciar processo, coletar resposta, tudo isso são ações. Daí, entra o Teams como uma superfície de experiência completa. Você pode colocar o Power Apps como uma aba de canal para capturar e acompanhar a informação. Você também pode colocar um relatório do Power BI na conversa como uma aba para ele te dar visibilidade e acompanhamento. Você também pode colocar uma automação para transformar mensagens e eventos em ações e manter o processo rodando, inclusive com aprovações. Você pode usar cards e notificações para trazer interação sem precisar mandar a pessoa sair do Teams e entrar em outro lugar. E você pode, dependendo do caso, apoiar a solução em dados mais simples como listas e arquivos do Microsoft 365, ou avançar para estruturas mais robustas quando o cenário cresce. O que muda quando tudo converge para o Teams é a adoção, porque a solução fica no mesmo lugar onde as pessoas já trabalham. E em prova, isso tudo aparece como um entendimento de onde e como o Power Platform é aplicado, não como ferramentas isoladas, mas como uma forma de entender e estender colaboração e produtividade do Microsoft 365. Começando com o Outlook e documentos, do ponto de vista técnico, o que você tem é um serviço gerando eventos e entregando conteúdo. E-mail, anexos, remetente, assunto, corpo, metadados. O Power Platform consegue reagir a esses eventos e transformar esse conteúdo em algo organizado, rastreável e acionável. Na prática, você consegue pegar anexos e direcionar para um repositório padrão, aplicar regras de nomenclatura, criar registros de acompanhamento e, principalmente, trazer o status desse processo para o Teams. Ou seja, em vez de alguém precisar checar se for feito, o Teams vira o lugar onde o time recebe a notificação, onde a aprovação acontece se for necessário e onde todo mundo acompanha o andamento. Quando entra o SharePoint e o OneDrive, aqui o ponto técnico é que você não está só salvando o arquivo, você está estruturando a informação e governando onde ela vive. SharePoint e OneDrive servem como uma base de conteúdo e, dependendo do caso, a lista do SharePoint vira uma forma muito comum de estruturar dados de processo. O Power Platform consegue criar e atualizar itens, anexar documentos, manter histórico e disparar eventos conforme o status muda. E de novo, a cara disso pode e deve aparecer no Teams, seja como uma notificação, seja como uma aba com um app que opera em cima dessa lista, seja como um painel que mostra o andamento. Agora vamos falar das peças dentro do Teams com mais calma. Com o Power Apps do Teams, o que você está fazendo é levar uma interface do processo para o canal. Você pega um processo que hoje vive em chat, e-mail ou
planilha e transforma em algo com campos, validação, status e trilha. E aqui a parte importante para a PL 900 é entender o porquê disso. Você reduz a variação e erro, aumenta a rastreabilidade e torna o processo repetível. Com o Power BI no Teams, você leva visibilidade para o mesmo lugar onde as conversas acontecem. Isso é mais técnico do que parece. Você está colocando a camada de análise junto com o processo. O time não só executa tarefas, ele vê indicadores e decide com base nisso, sem trocar de contexto. E isso importa porque muitas soluções low-code falham não por falta de automação, mas por falta de acompanhamento e transparência. Aqui o Teams vira o painel de comando do processo. Já com o Power Automate conectado ao Teams, você faz o processo andar, seja por notificação, por atualização de status, por criação de tarefas ou por aprovações. E aqui vale um ponto que a prova adora. Automação não é só executar algo, é garantir consistência do processo. E com isso, a gente entra em uma realidade que muitas empresas enfrentam e que também aparece na prova. Nem tudo está na nuvem. Às vezes o dado principal está no banco local, num servidor interno ou num sistema legado. E aí entra o Gateway como uma peça estratégica. O Gateway é um componente que permite que serviços na nuvem acessem as fontes locais de maneira controlada. O que você precisa entender aqui é o papel. Ele habilita cenários híbridos. Com ele, você consegue alimentar relatórios e processos que precisam consultar ou atualizar um dado interno, e mesmo assim entregar a experiência para o usuário no Teams. Ou seja, a empresa não precisa migrar tudo para começar a criar valor, ela pode integrar. E agora, para fechar com um recurso que está ficando cada vez mais presente nesse ecossistema de Power Platform, o designer de planos do Power Apps. Eu falei de Copilot e IA no módulo passado de forma mais ampla. Aqui, a ideia é só entender onde isso entra e como ela funciona como uma ferramenta de aceleração. O objetivo do designer de planos é acelerar o começo de uma solução. Em vez de você iniciar com um app vazio e ir montando tudo manualmente, você começa descrevendo o objetivo e o designer te ajuda a rascunhar. Ele te dá a estrutura da solução, telas, dados e possibilidades de automação. O ponto dentro desse módulo não é voltar para a teoria de IA, é mostrar para você como isso reduz o tempo até um primeiro protótipo. Então, fechando, a chave desse módulo é enxergar o Power Platform como uma extensão natural do Microsoft 365 e o Teams como o centro onde essas soluções são consumidas. Você integra eventos e dados no Microsoft 365, organiza o processo e a automação com o Power Platform, entrega experiência no Teams e, quando você precisar falar com o ambiente local, você usa a Gateway. E para começar mais rápido, o designer de planos encurta o caminho do preciso de uma solução pro tenho um rascunho funcional. O Microsoft 365 fornece fontes de evento e armazenamento. O Power Platform orquestra e padroniza o processo. E o Teams entrega isso tudo como uma experiência de uso no dia a dia do time. Com essa aula, terminamos a parte 1 de 5 para a preparação da prova PL 900. Descrever o valor do negócio do Microsoft Power Platform. E no próximo vídeo, a gente vira a página para uma parte que a prova também cobra bastante, gerenciar o ambiente de Microsoft Power Platform. E é aqui que a gente vai botar a mão na massa pela primeira vez. Eu vou te mostrar na prática como navegar pelo ambiente, entender a lógica de ambientes, permissões e governança, e como preparar tudo direitinho para que suas soluções e o que a gente viu hoje rodem de forma segura e organizada dentro das empresas. Se você está acompanhando a trilha aqui comigo, comenta aqui embaixo que chegou até essa parte e bora pro próximo. Também não se esquece de curtir, compartilhar e me seguir. Valeu, até a próxima!